Olá, no Giro Conexão de hoje você vai ver destaque para a suspeição de Moro, os desafios do novo ministro da Saúde e a alta no preço dos alimentos. Muito bem, você que acompanha o Conexão Verdade, meu nome é Adriano Batista. No estúdio tem Sidmir Moreno para comentar as notícias que foram destaque nesta semana. Vamos então dar início ao Giro Conexão, iniciando com os cumprimentos a Sidmir Moreno. Tudo bem, Sidmir? Bom dia. Bom dia, Adriano Batista. Bom dia a todos os acompanhantes, aqueles que acompanham o nosso canal, né? Tanto no YouTube do Estúdio Vitrine, quanto o Conexão Verdade. Vamos aí, mais uma semana e mais notícias quentes para nós podermos comentar, hein? Perfeito, Sidmir. O primeiro destaque que eu trago para você que acompanha o Giro Conexão é o seguinte: o STF decide que Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 3 votos a 2 que Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julgamento na terça-feira, dia 23 de março. O ministro Cássio Nunes Marques votou contra o pedido de suspeição. Com isso, a corte formou maioria a favor de Moro. Mas a ministra Carmen Lúcia, que havia inicialmente votado a favor de Moro, leu um novo voto, desequilibrando o placar e selando o destino do ex-juiz. A decisão histórica reescreve a trajetória da Lava Jato e de seus impactos políticos. Sidmir Moreno, a sua avaliação dessa decisão no primeiro comentário aqui no Giro Conexão. Vamos avaliar em 3 partes. Primeiro passo: como se sentem todos os brasileiros de bem que trabalham de manhã, tarde e noite para levar o sustento para sua casa e que esperam há muitos anos um país desenvolvido. E que tivemos a oportunidade na figura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que logo nos primeiros anos de seu mandato estourou um escândalo chamado Mensalão. E ele, como se eu estivesse vendo agora, passou a mão no cotovelo e disse: não sei de nada. Quando muitos desses brasileiros já tinham perdido as esperanças em relação à justiça frente a esse cidadão, aparece uma figura chamada Sérgio Moro, que, através de uma averiguação de um delegado da Polícia Federal no estado do Paraná, puxaram o fio da meada e chegaram até o ex-presidente Lula. A partir daí, inicia-se a Operação Lava Jato, que era uma esperança de justiça nesse país. Ela desenrolou com muitas cenas cinematográficas, como no caso da condução coercitiva do presidente, alguns excessos, é bem verdade, mas que para muitos brasileiros era uma forma de fazer justiça, porque estávamos lavando a alma porque tínhamos, abre aspas, sido feitos de trouxa durante muitos anos, fecho aspas. De repente, tudo isso passa a sofrer aí alguns ataques, todo esse processo. Veio o caso da liberação das escutas telefônicas, veio o caso da relação do juiz Sérgio Moro com o Dallagnol, e tudo isso foi colocando em risco e foi minando, fragilizando aquela situação. Por quê? Porque todo esse processo tinha um cunho político, certo? Então tinham os partidários de Lula e aqueles que eram contra Lula. Mas o que nós queríamos, nós brasileiros comuns, queríamos justiça. Aí eu pergunto: o juiz não pode comentar com outra parte? Alto lá. Quando eu, ou você, Adriano, ou você, Ricardo, um cidadão comum, é julgado na justiça comum, um promotor e juiz, eles não conversam? Um delegado que está na ponta da linha não tem conversas, às vezes, sobre esse assunto? Tenho minhas dúvidas. Então, posso estar errado, não tenho talvez o conhecimento jurídico para analisar dessa forma, mas tenho minhas dúvidas e me sinto prejudicado nesse aspecto. Por final, quem decide se Moro é suspeito ou não? Uma ministra do Supremo Tribunal Federal
que foi nomeada por quem? Por Luiz Inácio Lula da Silva. Aí eu fecho a minha fala com muita tristeza. Estamos vivendo dias muito escuros, porque tudo aquilo que foi retirado dos nossos direitos, dos cofres do Brasil, e de alguma maneira estava sendo feito justiça quanto a isso, pelo que eu estou entendendo, essa justiça não virá. Então, eu pergunto, existe justiça no Brasil? Este o comentário de Sidmir Moreno no primeiro destaque aqui no Giro Conexão, tratando da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Vamos agora para o segundo destaque do nosso Giro Conexão. Você vai ficar por dentro da seguinte notícia. Novo ministro da Saúde define meta de vacinar 1 milhão por dia. Em sua primeira coletiva de imprensa após a nomeação como ministro da Saúde nesta quarta-feira, dia 24 de março, Marcelo Queiroga disse que a meta é triplicar a atual taxa de vacinação a curto prazo e imunizar 1 milhão de pessoas por dia, mesmo com poucas doses de vacinas disponíveis. Segundo Queiroga, o país está vacinando cerca de 300 mil pessoas diariamente. O médico afirmou que ganhou carta branca do presidente Jair Bolsonaro para a escolha de secretários da pasta e informou a criação de uma secretaria específica para discutir medidas de combate à Covid-19. Sidmir Moreno, a sua avaliação sobre as metas e também o trabalho do novo ministro Marcelo Queiroga. Tanto metas quanto o cargo que ele ocupa, com certeza é o cargo mais difícil. Eu digo para você que nesse momento só não é mais difícil que o do presidente, porque tudo que der errado vão descarregar ele. Mas Marcelo Queiroga é o quarto ministro da Saúde após o início da pandemia. Foi o Mandetta, foi o Tais, o Eduardo Pazuello e agora o Queiroga. Veja bem, ele já chega num momento conturbado. Além das altas e da marca de 300 mil mortos no Brasil, vazou uma fala do Pazuello nos bastidores, no dia da posse do Queiroga, em que o que derrubou ele foi política, né? E isso já traz para o Queiroga um momento assim mais que conturbado, complica ainda mais a chegada dele. Outro detalhe, qualquer iniciativa que ele tenha será muito difícil, porque existem pessoas que aparentemente torcem contra acertos nessa pasta, e não são poucas, tá? Então isso é outro agravante para ele. E o pior de todos os agravantes é que o vírus é algo novo, é algo que existe uma discussão entre vacina, marca de vacina, contrato de vacina, produção de vacina, profilaxia, enfim, a discussão não para. E tudo isso caiu no colo dele. Então, sinceramente, eu desejo muito boa sorte, porque essa boa sorte é também a nossa sorte, tá? A sorte de todos nós brasileiros. E um bom trabalho, que o senhor faça aí um trabalho ainda melhor que fez o Pazuello e os outros ministros da saúde, tá? Fica aí a minha torcida pelo senhor, porque a torcida pelo senhor é a torcida pela vida de todos nós brasileiros. Perfeito, pontuou Sidmir Moreno. Nós todos estamos aí na esperança que essa situação se resolva o quanto antes, esse caos na saúde mundial. Vamos agora ao terceiro e último destaque neste Giro Conexão. Você que nos acompanha vai ficar por dentro de uma questão que interessa ao seu estômago. Alta no preço dos alimentos se mantém. A alta se mantém mesmo com queda na inflação mensal. 70% foi a alta do preço do arroz nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O aumento do consumo, a alta do dólar e os custos nas lavouras foram os principais motivos para o grão ter ficado mais caro. Apesar de uma leve queda de 1,52% na inflação de fevereiro, comparado a janeiro deste ano, analistas dizem que vai demorar para os consumidores
voltarem a pagar o mesmo que antes da pandemia. O professor e pesquisador Lucílio Alves justifica que o preço aumentou quando as restrições de circulação tiveram início em março. A população começou a consumir mais arroz comparado a quando tinha que fazer as refeições na rua. Aqui, Sidmiro, nós temos especificamente o caso do arroz, mas como todo brasileiro, nós sabemos que os outros alimentos também evidenciam alta nos seus preços. As suas avaliações sobre a alta do preço dos alimentos, Sidmiro? Tudo isso se deve a não fazer a lição de casa. Por que a lição de casa? Apesar de nós sermos o quinto território, nós termos o país com a quinta área territorial, nós temos o maior número de terras férteis, a maior extensão de terras férteis do planeta. Temos também o maior volume de água potável do planeta. Então nós temos tudo, nós temos uma faixa oceânica também muito rica. Tudo isso gera alimento, tá? São grãos, são peixes, são criação de aves, de bovinos, enfim. Tudo isso gera alimento. O Brasil tem tudo para ser e é o celeiro do mundo. Porém, ao invés de atender primeiro o seu mercado interno, está preocupado pela influência que o dólar traz, a alta do dólar traz para os nossos cofres, né? Então, vou vender primeiro lá para fora e que o meu povo fique em segundo plano. Isso é a maneira mais simples que eu tenho para exemplificar o que está acontecendo. Aumentou o dólar, eu vendo bem para o mercado europeu, para o mercado asiático, ou até para o mercado norte-americano, e meu povo vai pagar o mesmo preço que eu vendo lá para fora. Então, a lição de casa não está sendo feita. E isso é muito triste, né? Porque até aqueles que são partidários do governo ajudam naquilo que o governo é mais criticado e nos deixa preocupação. E aí? Se os produtores não entrarem num consenso e atenderem seu povo numa época de pandemia, nós não chegarmos a esse denominador, nós não conseguiremos equilibrar o preço. Então, aliado à alta também dos combustíveis, tá? Porque o combustível é que toca a máquina na lavoura para fazer a colheita, para fazer a semeadura, fazer a colheita posteriormente, para tirar da lavoura e levar para o entreposto. O entreposto pega a estrada. Então, tudo isso também depende dos combustíveis. Então, está tudo interligado. O Brasil, ninguém fala a mesma língua, né? Então, vai ficar difícil, nós não vamos conseguir tão cedo se nós não tivermos aí alguém que puxa a fila para que nós possamos equilibrar essa balança, né? Tá aí, apontado por Sidmiro Moreno, os problemas em relação ao preço dos alimentos que aumentaram desde o início da pandemia. Então estes foram os destaques do Giro Conexão de hoje. Tratamos aqui da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, dos desafios do ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também sobre a alta do preço dos alimentos desde o início da pandemia, com os comentários, é claro, de Sidmiro Moreno. Obrigado, Sidmiro, por mais este Giro Conexão. Muito obrigado, Adriano Batista, obrigado ao Ricardo e obrigado a todos aqueles que nos acompanham, tanto no Estúdio Vitrine, no canal do Estúdio Vitrine no YouTube, quanto no site Conexão Verdade. Procuramos aí trazer à luz as questões aí que nos foram apresentadas, porque a informação é um direito do cidadão. Valeu, Sidmiro, com o amparo técnico de Ricardo Veiga. Este foi o Giro Conexão. Até uma próxima edição.